Frequentemente eu converso com algumas famílias, com mães, com papais, pessoas com quem eu tenho contato aí frequentemente, e eu recebo uma notícia: eu não vou mais continuar a educação domiciliar. Eu preciso voltar a trabalhar. Meu marido não está me apoiando. Vou ter que dar um tempo na educação domiciliar. Isso é muito comum, por várias vezes eu ouvi e eu li relatos como esse. A pergunta é: por que que isso tem acontecido? Por que que algumas famílias desistem e não continuam a educar em casa? Por que que algumas famílias não conseguem ver que educar em casa é uma prioridade? Por que que ela se deslumbrou, ela viu aquilo como uma possibilidade e ela parou e falou: "Não é para mim"? O que que aconteceu? Nesse vídeo eu quero avaliar essa situação e isso que tem acontecido com várias famílias. Eu tenho batido bastante na tecla e eu falei várias vezes sobre a responsabilidade de educar em casa, sobre o propósito de educar em casa, se é realmente uma prioridade para você. Se você procurar esses vídeos aqui no YouTube, você vai ver vários. Eu falo bastante disso. Eu sou até muito taxativo com relação a isso. A questão é, por que que isso está acontecendo? Por que que tem famílias que começam, até tentam iniciar a educação domiciliar e param, não conseguem continuar? Por que que algumas famílias, a mãe, por exemplo, está em casa tentando ensinar seu filho, e em algum dado momento ela tem que voltar a trabalhar? Você já parou para pensar, ou até mesmo você não está pensando sobre isso? Por que que isso tem passado na sua mente? O que está acontecendo? É realmente uma necessidade? Porque sim, aqui eu quero abrir um parênteses, existem casos que a necessidade bate a porta, acontece alguma coisa que não era esperado, e sim há necessidade da mãe, por exemplo, ajudar de alguma forma, porque não tem tempo, por exemplo, para pensar, para empreender, para começar a vender alguma coisa, e a única alternativa que a família tem naquele momento é que a mamãe volte a trabalhar. A questão é, se a gente tem essa possibilidade de pensar que isso pode acontecer com a gente, o que que a gente pode fazer? A questão que eu fico imaginando é que muitas vezes, muitas dessas famílias não acontecem ou não estão inseridas nesse caso extraordinário de uma necessidade de bater na porta. Na grande maioria das vezes, essas famílias têm dificuldade de ver que aquilo é uma prioridade para elas. Muitas vezes começaram de forma errada. Elas não viram que a educação domiciliar exige esforço, exige estudo, exige leitura. É muito comum a gente ver isso. É muito comum eu falar com a mãe: olha, dê atenção à sua rotina, tenha disciplina, crie bons hábitos. E o que acontece? Deixa passar. Olha, isso não é importante para mim. Acaba querendo prestar atenção no Instagram de outras mamães, acaba querendo acompanhar outros projetos na internet e deixa de fazer em casa aquilo que precisa fazer. Eu já falei várias vezes sobre aquela overdose de informação, eu tenho um vídeo aqui no YouTube também falando sobre isso, que a gente tem muita informação, entra informação por tudo que é lado. Outro dia uma mamãe falou assim para mim: Emerson, quem garante que o que a Educalar está ensinando é o certo e faz com que eu não precise acompanhar outros canais? Eu falei: não é essa a questão. A questão não é se um outro canal ou outro grupo de pessoas está fazendo ou não está fazendo o que é certo. A questão é que nós temos apenas 24 horas. Nessas 24 horas, se a gente quiser seguir todo mundo e fazer tudo que todo mundo faz, a gente não vai educar. É simples assim. A gente só precisa ter a seriedade, ter os pés no chão e avaliar o que está acontecendo, quem que eu vou seguir, qual é o projeto que tem se dedicado, aquele com quem eu me identifico mais e eu vou seguir aquilo. É importante você avaliar isso. E eu quero chamar a sua atenção porque não vale a pena você tirar 6 meses do seu filho da escola para testar. Ou você realmente assume a responsabilidade, arca com as consequências e começa a educar em casa, trabalhando nos pequenos detalhes, na rotina, na disciplina, no hábito, em pegar pequenos livros, entender eles, formar pequenas aulas. Por que que a gente tem a mania de querer pegar o almanaque e querer falar assim: agora eu vou aplicar isso aqui numa tarde com meu filho? Aquela mania de grandeza. A gente tem que começar pequeno, devagarinho, um passo de cada vez. Eu lembro que quando eu comecei a gravar vídeo, eu comecei um vídeo, depois outro vídeo, e a gente já está chegando em 400 vídeos. Um passo de cada vez. Eu comecei a conversar com uma família, com outra família, hoje já são centenas de famílias. O fato é que a gente precisa ter um passo de cada vez, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Ler frases. Eu não consigo começar
tive que dar um tempo, porque eu não estou conseguindo, tive que voltar a trabalhar, meu marido não me apoia. Por que que o marido não apoia? O que que acontece? Você ficou empolgado com a internet e não conversou com seu marido e começou a fazer, deu alguma zebra, algum estresse e ele falou, para tudo. É importante entender isso. Se a gente não consegue perceber que a família é uma família, é unida, tem que ter estrutura, nunca vai funcionar. Então eu queria chamar a sua atenção, chamar até dar um puxãozinho de orelha para que você tenha consciência disso. Não adianta pegar e olhar na internet, conversar com o vizinho ou encontrar alguém na igreja e falar assim, olha que legal, tá fazendo educação domiciliar. Você precisa entender o que envolve uma decisão de querer educar em casa. Para que depois de 6 meses não adianta, ai meu marido mandou eu parar, mas por que que mandou parar? Ele talvez nem queria que começasse, mas por que que começou? Faltou conversa, faltou estudo, faltou planejamento. Você precisa entender esse passo a passo. A educação domiciliar é maravilhosa. Eu tenho gostado e me apaixonado cada dia mais pela educação. O fato é que para isso envolver outras pessoas, a gente precisa sentar e conversar. Falar, olha, vamos avaliar aqui, vamos conhecer um pouco mais de educação domiciliar, vamos ver o que que significa. Outro dia eu estava conversando com um pai e eu falei assim, ele estava um pouco preocupado com questões legais e tal. Eu falei assim, você está disposto a ser processado pelo Estado caso você seja denunciado nesse momento que não tem segurança jurídica no Brasil? Ele falou, tô. Eu falei, cara, segue, manda bala, continua fazendo o que vocês têm feito, porque o trabalho está muito bom. Eu conversei com ele pessoalmente. O fato é que a gente precisa entender isso. A gente não pode ficar achando, ou muitas vezes assinando cursos, plataformas, olhando milhões de vídeos, a gente não está colocando em prática. Comece bem feito. Vou dar um exemplo para vocês. A gente começou a fazer agora esses devocionais, a Vanessa está gravando diariamente esses devocionais para que a gente disponibilize para vocês. Qual que é a grande intenção disso? É que você pegue aquele devocional, por exemplo, pela manhã, você vai estabelecer a sua rotina e você vai ouvir ele. Então, ele tem ali um versículo bíblico, ele tem ali uma passagem, e ele tem uma mensagem. Então você vai, por exemplo, acordar às 6 horas da manhã, você vai tomar um banho, você vai ler a palavra de Deus, você vai meditar, você vai ouvir o devocional, quem sabe você até faça um exercício, se alongue, leia algum livro que você tem planejado para aquele dia para os seus filhos. Então você vai fazer isso, sei lá, das 6 às 7, das 6 às 7h30, consegue preparar um café, chamar as crianças, você consegue se preparar. Mas olha o que tem acontecido, porque as pessoas têm ouvido o devocional. Ou você já tem uma rotina pré-estabelecida com devocional, com exercício, fazendo alguma coisa, vocês não estão dando atenção nos detalhes. O fato é que muitas vezes eu vejo famílias preocupadas, olha, será que eu vou ser processado? Será que o conselho tutelar vai bater na minha casa? Olha, quando que o promotor vai me chamar? Vocês estão preocupados com algo externo que não depende de vocês e vocês não têm feito o que precisa fazer dentro de casa. Quantas vezes eu converso com uma família e pergunto, está fazendo culto domiciliar? Eu sei que é difícil, eu tive que começar. Muitas vezes eu sou falho, eu estou estressado, estou muito cansado e às vezes acaba passando. Mas eu tento me policiar diariamente e fazer o culto domiciliar. É algo fácil? Não, eu passei por isso, eu tive que começar também. O fato é que se a gente não assume, homens assumem a responsabilidade dentro de casa, nunca vai acontecer. Ah, mas como começa? Começa. Até tem um vídeo aqui no YouTube também citando um livrinho bem pequenininho. Começa pelo aquele livro. Acho que é o Culto Domiciliar, Culto Familiar, alguma coisa, né? Joel Bick. Então, pega aquele livrinho, começa a ler ele é simples. Façam as coisas simples, para que eu não precise ficar lendo. Eu não consegui começar, tive que voltar a trabalhar, meu marido não deixa, eu vou ter que dar um tempo na educação domiciliar. Se isso está acontecendo, olha, eu queria que você entendesse, a falta de responsabilidade, o problema é seu. Não é porque ninguém conseguiu te ajudar, mas é porque você não está prestando atenção nos detalhes. Você está querendo fazer muita coisa e não está fazendo o que precisa fazer. Então eu queria, com todo amor e carinho, eu sei que muitas vezes eu falo assim, parece que eu estou brigando, mas eu sou assim, dessa forma de falar, mas eu quero ser direto porque eu quero muito que você faça isso. Você não precisa necessariamente ser um membro da Educador Premium, não precisa necessariamente comprar um curso nosso, mas você precisa entender essas responsabilidades, o que envolve querer educar em casa. Pense o seguinte, envolve a sua vida, envolve a vida da sua família, envolve a vida dos seus filhos. É uma decisão muito importante que envolve responsabilidade integral. E eu tenho batido muito nessa tecla, responsabilidade integral, prioridade, a gente tem que entender isso. Se a gente não consegue pensar nisso e fazer o básico dentro de casa, conseguir se organizar, conseguir muitas vezes parar e deixar comida congelada, fazer feijão para a semana toda, programar algum exercício,
a gente está sendo falho no básico. Aí a gente fica lá no Instagram, passando para baixo lá o negócio do Instagram, né, o scroll ali, olhando, olha que legal, a fulano está fazendo isso, tem esse exercício, salvando um monte de coisa no Drive, mas na prática você não está fazendo nada. Eu sou bastante temeroso e eu gosto que a gente tenha bastante o pé no chão. A gente precisa ter o pé no chão. A gente precisa ficar atento a esses detalhes. Quantas vezes eu já ouvi uma mãe falando assim, olha, eu me percebi que eu tenho ficado muito tempo na rede social, eu me percebi que eu estou perdendo o foco, mas por que isso acontece? Outro dia eu aconselhei mamãe e falei assim, ó, mamãe, uma sugestão minha para você, pega o seu celular, desligue ele durante o dia ou ligue ele em horário específico e veja as mensagens só à noite, num período X lá. Ela estava me falando que ela não conseguia mais, ela ficava só olhando o celular. Eu falei assim, desliga. Outro dia a mamãe falou assim, Emerson, eu não consigo, eu estou frustrado, eu estou olhando o Instagram aqui e todo mundo consegue fazer tudo, eu estou com a pia cheia de louça. Isso significa que falta disciplina? Se a gente muitas vezes está perdendo tempo vendo o que não precisa ver e está deixando de, por exemplo, lavar uma louça, está deixando de brincar com o nosso filho, está deixando de falar com quem está dentro da nossa casa para trocar mensagem pelo celular, tem problema? Tem muito problema. Então, assim, não tem como funcionar. Eu gostaria de te encorajar. Eu sei que esse vídeo não parece um vídeo de encorajamento, mas eu queria te encorajar. Nossa, até coloque aqui embaixo nos comentários, se você chegou aqui já está mais de 11 minutos vendo esse vídeo, escreva qual tem sido as tuas dificuldades. Escreve para nós, coloca aqui embaixo, quem sabe outras famílias consigam te ajudar. Outros dispositivos, às vezes existe um app que consegue bloquear o que você tem acessado demais. Já começa o dia de amanhã pensando o seguinte, amanhã eu vou levantar, eu vou acordar e eu não vou pegar o celular. Vou dar um exemplo para vocês, no domingo, por exemplo, normalmente eu não abro o computador e eu nem pego o celular. Então, se você me mandar uma mensagem no domingo, primeiro, eu não trabalho no domingo. Segundo, provavelmente eu não vou te responder. É simples, porque eu deixo o celular em casa, ali na estante, acabou. Você precisa entender que esse processo ele é importante. São pequenas coisas que vão fazer a diferença. São pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Eu espero muito que você entenda isso, tá? Coloque aqui embaixo suas dificuldades, comente o que você tem achado do que a Educlar tem feito e faça. A diferença vai estar em quem está fazendo e não quem simplesmente está na internet comentando o que os outros têm feito.